Onde ficam os pseudocientistas quando a realidade dos fatos se impõe? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Edu. Antes de mais nada, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Não esquece de ativar o sininho das notificações para que você possa receber as nossas novidades. Lembrando também que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. O link dos parceiros aqui na descrição do vídeo. Pseudociências são consideradas sempre uma fantasia, exatamente. Muitas vezes é uma fantasia puramente alegórica e outras vezes uma fantasia perigosa, exato, que pode colocar em risco a vida e a saúde da população. Entretanto, nesses tempos de coronavírus, de pandemia, existe uma pseudociência que foi colocada à prova e que foi derrotada pelos seus próprios membros. A pseudociência da antivacina. Exatamente, pessoal. Os antivacinistas estão loucos com o coronavírus. E por quê? Porque eles querem uma vacina contra o coronavírus. É verdade. Veja bem, para o antivacinista, a coisa mais fácil é ele pregar contra uma vacina que ela é amplamente aplicada na população. Por exemplo, contra a vacina da poliomielite. Por que para eles é fácil? Porque ele sabe, se uma criança ou duas em uma comunidade não tomar a vacina, ainda existe uma chance alta dela não pegar a poliomielite, por causa que o efeito de imunização de rebanho muitas vezes a protege. Eu não estou dizendo aqui que a atividade dos antivacinas seja inócua, tá bom? Eles conseguiram realmente, nos anos anteriores, baixar bastante a taxa de imunidade da população para determinadas doenças. Por isso que, por exemplo, doenças como sarampo, que é uma doença potencialmente mortal, retornou. O que eu estou dizendo é que, no começo da pregação deles, isso aí não fazia diferença nenhuma, porque poucas pessoas os ouviam. Então, aquelas pessoas que os ouviam e que não vacinavam seus filhos, estavam protegidos por outras pessoas que já estavam vacinadas. Essa imunização de rebanho conseguiu fazer com que os antivacinas ficassem muitos e muitos anos pregando e nadando de braçada em cima dessa teoria maluca que eles têm. Exatamente, uma teoria maluca e perigosa, eu diria até irresponsável e criminosa para com a saúde da população. As vacinas, portanto, os imunizantes em geral, são formas de proteção da população contra doenças infecto-contagiosas, tá? Quem aqui não lembra nos livros de história da varíola? Se você é um pouco mais velho, você deve ter aquela marquinha redondinha no braço do revólver da varíola, que todo o pessoal mais velho, acima dos 50 anos, assim, tinha, tá? A varíola foi uma doença que matou muita gente na história da humanidade. O sarampo também. Poliomielite, então, quem não se lembra das crianças em pulmões de aço, que era uma realidade até os anos 80 e 90. Entretanto, com o avanço da ciência, nós conseguimos vencer essas doenças. É uma pena que os antivacinas sejam tão ignorantes a ponto de combater isso. Entretanto, com a pandemia do coronavírus, a realidade está se impondo cada vez mais aos antivacinas. Eles não podem falar para uma população que está exposta porque não existe vacina contra o coronavírus, que está tudo bem e que não é para eles se vacinarem. Muito pelo contrário. A gente recebe comentários aqui de antivacinas aqui no canal, às vezes pelo e-mail ou às vezes nos próprios comentários, e uma pergunta que eles fazem muito disfarçada é: quando você acha que vai ficar pronta uma vacina contra o coronavírus? Exatamente, pessoal. Isso não é uma pergunta de pesquisa. Isso aí é uma pergunta de quem está louco para tomar uma vacina para poder se proteger. As pseudociências, em geral, elas se apoiam em uma boa dose de egoísmo e de hipocrisia também. Grandes defensores delas, como por exemplo Afonso Vasconcelos, Débora G. Barbosa e Rubens Sodré, são pessoas que foram vacinadas. Sim, exatamente. Afonso Vasconcelos, inclusive, em um vídeo, disse que vacinou os próprios filhos.
É verdade, exatamente. E o que acontece nessa brincadeira, pessoal? Acontece que é o seguinte: como você pode se vacinar e vacinar seus próprios filhos e recomendar que outras pessoas não se vacinem? Vocês não acham isso um tanto de hipocrisia? Eu acho. É uma certa hipocrisia do tipo, olha, eu não posso pegar a doença, mas eu posso falar para vocês pegarem. Tudo isso baseado em algumas teses loucas de alguns livros conspiracionistas também. Entenda uma coisa, em ciência o que vale é o consenso, exatamente, o consenso científico. Todo trabalho científico ele é revisado por pares. Isto é, você faz um trabalho, por exemplo, sobre uma vacina, outras pessoas farão o mesmo trabalho para conferir se o seu trabalho estará certo. E a quantidade de gente que quer provar que seu trabalho está errado é muito maior do que aquelas pessoas que querem provar que está certo. Pode ter certeza disso. Por isso mesmo que esses divulgadores de pseudociências, eles se utilizam de um padrão muito comum. Eles selecionam os trabalhos que lhes são favoráveis. Exatamente. Esses trabalhos que lhes são favoráveis, eles selecionam e colocam para você como se fosse um resumo de toda a literatura científica sobre o tema. Quando se fala de terra plana, por exemplo, é até uma coisa anedótica, tá? De Nibiru, mais anedótico ainda. O problema é quando você vai mexer com a saúde das pessoas. Quando você fala contra vacinas, quando você fala que quimioterapia não funciona, que algumas terapias naturais podem curar o câncer. Isso, pessoal, é uma coisa extremamente perigosa. Você não tem confirmação científica disso. O que você tem são trabalhos isolados e muitas vezes com falhas metodológicas e científicas graves. Como boa parte da população não conhece metodologia científica, ela fica à mercê desse bando de maluco. A gente precisa ligar um pouco o desconfiômetro quando esses pseudocientistas, ou às vezes até alguns médicos também, querendo um lucro fácil, eles anunciam tratamentos ou divulgam tratamentos ou fórmulas ou teorias que apenas eles conhecem ou que um grupo muito seleto tem acesso. Ciência, aquilo que eu falei, é um consenso, e um consenso amplo. A ciência é a mesma aqui, é a mesma no Brasil, é a mesma na China. Não existe um grupo seleto com uma fórmula mágica que apenas eles conheçam, que apenas eles dominem e que, por incrível que pareça, apenas nos trabalhos deles podem ser confirmados. Muitos desses charlatães escrevem livros com dezenas ou até centenas de referências bibliográficas. Eles sabem que ninguém vai conferir essas referências um a um. Mas se você conferir, você vai ver que em muitas delas existem apenas indícios ou recortes que podem dizer alguma coisa, nem seja uma ligação muito distante com as teorias deles. E muitas vezes esses recortes estão completamente fora do contexto do trabalho geral. Então, olhem só a ironia. 200 anos de desenvolvimento de vacinas e precisou de uma grande pandemia que está matando gente pra caramba, sobrecarregando o sistema de saúde em diversos países, para provar que esse pessoal está errado. Contra fatos, contra a realidade, não existem argumentos retóricos, não existe cara boazinha, não existe sorrisinho e não existe fofura também. A realidade se impõe como uma pisada de elefante. Ela esmaga completamente essas teorias malucas, simplesmente porque a realidade não está nem aí para eles. E, portanto, para esses divulgadores de pseudociências, principalmente de pseudociências na área de saúde, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tenham calma, a vacina vai demorar, mas ela vai ser desenvolvida. Você vai poder se vacinar, você vai poder vacinar os seus filhos, e essa mesma ciência médica tradicional que vocês reclamam tanto, que vocês xingam tanto e que vocês dizem que não funciona, é ela que irá tratar vocês caso vocês peguem o coronavírus e o seu caso comece a ficar grave. Antes de fazerem um vídeo detonando a medicina tradicional, os tratamentos tradicionais, pensem nisso. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Mas não se esqueça de inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes. E também ative as notificações e o sininho para receber as nossas novidades. Canal Overmundo. Tudo que existe passa por aqui. Valeu!